Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para desfrutarmos das bênçãos inefáveis do Senhor, da bondade, da benignidade e das abundantes misericórdias que o Senhor continuamente dispensa ao nosso favor. Deus é bom e tudo o que Deus faz é bom, é muito bom. A Bíblia diz que em tudo devemos agradecer ao Senhor, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, a Bíblia diz: em tudo dai graça. E eu penso que isto é algo muito precioso. Sermos agradecidos a Deus sobre toda e qualquer circunstância. Vivermos agradecendo ao Senhor. Nada a reclamar, só agradecer o Senhor por sua bondade, que a cada instante Ele tem dispensado ao nosso favor. Eu estou aqui com uma escritura para ler juntamente com vocês. Está lá em Malaquias, no capítulo 3. Quero ler o versículo 6 e o versículo 7. Na verdade, eu citei essa escritura de Malaquias, mas não vou lê-la agora. Vou ler Amós. Amós, capítulo 3, versículo 6 e o versículo 7. Diz assim: tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Portanto, amados, queridos amigos, ouvintes, preciosos irmãos, a Bíblia está nos dizendo que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós temos podido ver, através da Bíblia, que um profeta é a boca de Deus. Um profeta expressa a palavra que procede do Senhor. É, portanto, que quando ele transmite algo ao povo, ele diz: assim diz o Senhor. E é certo que isto tem se tornado muito raro nesta hora em que nós estamos vivendo. Mas Deus nos tem prometido, através de sua preciosa palavra, lá em Malaquias 4, 5 e 6, que ele nos enviaria o profeta Elias. Nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 10, no versículo 10, encontramos a palavra falando de Elias, que Elias viria antes do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos também em São Mateus, no capítulo 17, no versículo 10, os seus discípulos o interrogando e citando as Escrituras acerca de Elias vir primeiro.
E Jesus respondendo disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Portanto, queridos, amados, antes do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a promessa de Elias vindo para restaurar. Elias deve voltar. Elias deve vir para restaurar a igreja. Isto está lá muito claro em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o que ele fará? Converterá o coração dos pais aos filhos. Aqui, portanto, temos um ministério, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não há absolutamente nenhuma dúvida de que Elias deve vir primeiro, deve vir para precursar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele vem com uma obra para realizar. E aqui está muito claro em Malaquias 4, no versículo 6, que diz que ele converterá o coração dos filhos a seus pais. E nós sabemos que esta é uma obra específica e que ela deve ser realizada neste tempo no qual estamos vivendo. Por quê? Porque parte desta escritura de Malaquias 6 já se cumpriu, exatamente no ministério de João Batista. Foi o Elias enviado para precursar a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos isto no Evangelho São Lucas, no capítulo 1 e no versículo 17. Olha o que as Escrituras dizem a este respeito. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, olha o ministério dele, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Portanto, meus queridos, no ministério de João, o coração dos pais foram convertido aos filhos. E sabemos isto porque foi Jesus mesmo quem o disse. Mas ele não diz que o coração dos filhos foram convertido aos pais. Isto está por acontecer. Acontece exatamente na manifestação deste profeta Elias que vem com essa missão específica de converter o coração dos filhos ao coração dos pais. Isto está aqui, nesta hora, para se cumprir. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais. João veio com uma missão de preparar o coração dos pais para Jesus,
quando se manifestasse, pudesse acolher os filhos no aprisco do Senhor. Agora, este profeta, sobre quem estamos falando, que vem no espírito de Elias, ele vem para preparar, para trazer de volta o coração dos filhos para receber Jesus de volta com alegria. Nós temos que diferenciar um ministério do outro. Nós temos um Elias vindo para precursar a primeira vinda de Cristo, com uma missão de trazer de volta a fé dos pais, a fé dos filhos. Portanto, preparar o coração dos pais para que quando ele se manifestasse, então a obra específica já havia sido cumprida. Agora nós encontramos um Elias que vem para precursar a segunda vinda de Cristo, e ele vem com uma missão específica de trazer de volta aos filhos a mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. Jesus chamou João Batista de Elias. Nós encontramos isso em São Mateus 17:12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. A razão pela qual ele chamou João Batista de Elias foi porque aquele mesmo espírito que estava sobre Elias agora tinha voltado sobre João. E assim como este mesmo espírito que estava sobre Elias foi derramado por sobre Eliseu, ali no reinado do rei Acabe, agora, outra vez, nesta hora final em que nós estamos vivendo, o espírito de Elias vem sobre um homem pouco antes de sua segunda vinda. E ele será um profeta com todas as letras. Um profeta vindicado por sinais, prodígios e maravilha. Um profeta vindicado por Deus. Uma vez que Jesus mesmo não estará aqui, na verdade, em carne, para vindicá-lo, isto será feito pelo seu precioso Espírito Santo. O modo que o ministério deste profeta será acompanhado. Grandes maravilhas e prodígios serão feitos. Como um profeta, ele vem com a missão de revelar. Aí nós temos Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, todos os mistérios de Deus serão revelados. Portanto, a outra parte deste ministério é revelar, trazer a revelação da preciosa palavra para a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo. Nós sabemos que haverá uma noiva por sobre a face da terra que precisa ser preparada para aquele glorioso dia do rapto. E ele vem para converter de volta a fé dos filhos àquela mesma fé dos pais pentecostais. E nós sabemos que nem todos darão crédito a esta mensagem, mas os verdadeiros filhos eleitos de Deus, somente os filhos é que terão os seus corações convertidos. Deus tem prometido restaurar novamente
esta fé perfeita, no coração de todos os verdadeiros filhos. Então, estes mistérios que estiveram ocultos em Deus desde antes da fundação do mundo seriam revelados na voz do sétimo anjo. E é exatamente estes selos abertos, estes trovões, é que vão trazer esta noiva de Cristo a esta fé de arrebatamento. Mas isto é somente para os filhos. Somente os filhos terão os seus corações convertidos, assim como foi nos dias de Elias. Havia apenas um grupo eleito, um grupo que havia sido predestinado para crer na mensagem de Elias. Ele chegou mesmo a pensar que havia ficado só ele, mas o Senhor veio a ele e disse: não, eu tenho reservado ainda 7.000 que não têm dobrado os seus joelhos. Não foram muitos, mas havia um grupo que havia sido escolhido, separado, e que haviam crido na mensagem de um profeta. E nós sabemos que também nos dias de João Batista não foram muitos, mas houve um grupo que teve o seu coração preparado para receber o Filho quando estivesse se manifestando. E nós sabemos que nesta hora não serão muitos, mas haverá um grupo que foi eleito, predestinado para crer na mensagem da hora e ter o seu coração restaurado à fé dos nossos pais pentecostais. Então nós sabemos que isto não é para todos, isto é para filhos, somente os filhos. E em ambas as eras nós encontramos que a condição em que o povo estava não é diferente da condição em que o povo se encontra hoje, numa verdadeira fornicação espiritual e idolatria. Exatamente. Mas nesta hora, Deus está chamando os seus filhos eleitos, predestinados, para se posicionarem no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, através da mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor. Deus abençoe o coração de todos vocês, preciosos, amados e queridos ouvintes, e que isto esteja cada dia mais elucidado pelo Espírito em os vossos corações. Deus vos abençoe.